Olá, professor Felipe Ferraz Merino, da área trabalhista. Eu sou advogado trabalhista, professor de Direito e Processo de Trabalho, especializado em Direito e Processo de Trabalho, tenho mestrado na área e sou doutorando em Direito Internacional do Trabalho. Vim aqui hoje com mais um tema para vocês, um tema muito delicado e interessante, que é a depressão e suicídio no trabalho. E aí, dentro disso, nós vamos falar de vários fatores que acabam desencadeando isso. Fatores que levam o trabalhador a um estado de desespero, a um estado de depressão. Hoje, o mercado de trabalho competitivo e acelerado, principalmente nas áreas de comércio e de indústria, onde eu fiz a minha pesquisa, minha tese de mestrado foi sobre este assunto que envolve direito e envolve psicologia. Com o mercado competitivo, gera uma pressão muito grande em cima do trabalhador. E o trabalhador, muitas vezes, se vê em situações de extremo estresse, de extrema cobrança, sofre muitas vezes assédio moral no trabalho, sofre dano moral no trabalho, ele é ofendido, é perseguido, é castigado no trabalho, por uma chefia, por colegas, às vezes, dentro de um sistema competitivo de hierarquia da empresa, dentro de uma cobrança acelerada da empresa por vendas, por produtividade, por conquistas. Isso tudo vem trazer um somatório para o empregado, né? Este somatório envolve a cobrança social, que é a cobrança da família, a cobrança da sociedade, de que ele tem que vencer na vida, de que ele tem que sustentar a sua família. As mulheres também são muito vítimas de assédio moral no trabalho, de dano moral e até de assédio sexual também. Os índices femininos são também maiores e hoje nós temos mulheres que sustentam sozinhas as suas famílias, que têm 2, 3, 4 filhos ou mais e não têm marido. E elas acabam assumindo este papel na empresa, né, de ser a provedora da família sozinha, a provedora do lar. Isso tudo traz uma grande responsabilidade. E aí nós temos o quê? Temos a propaganda o dia inteiro na cabeça da gente, de que a gente tem que ganhar mais, que a gente tem que ter um carro melhor, que a gente tem que ter uma roupa melhor, que a gente tem que produzir mais. E aí a gente é consumido muitas vezes por essa máquina. Que máquina é essa? A máquina do consumismo e da produção, que tem o seu ponto positivo quando nós temos um mercado de consumo e de produção que gera emprego para as pessoas. Isso é muito bom, tem um lado positivo, não é negativo. Mas quando este consumo é acelerado, quando essa cobrança é acelerada, quando a pessoa não dá conta de acompanhar esse sistema, e quando as empresas também muitas vezes começam a estabelecer metas que são impossíveis de cumprir, né? E cobrar de uma forma enérgica os empregados com metas inalcançáveis. Por quê? Não por culpa do empregado, não por culpa da empresa, mas sim por causa de uma fase que nós estamos passando de crise econômica, de diminuição de consumo no mercado, diminuição de giro mesmo de dinheiro na economia. E aí soma isso ao quê? A concorrência do mercado, pessoas novas entrando no mercado de trabalho com mais qualificação, as pessoas se sentem muitas vezes vulneráveis e têm medo de perder o emprego. Dentro desse clima de competição, dentro desse clima de cobrança, dentro desse clima de cobrança social, familiar e empresarial, e muitas vezes o empregado não consegue ter aquele êxito que queria, não por culpa dele, às vezes por culpa do mercado. Soma tudo isso muitas vezes a um chefe, a um gerente assediador. E aí nós vamos falar do quê? Do perverso, que é o assediador, que nós falamos, né? E a questão do perverso. E aí entramos no ramo da psicologia, de que pessoas
fazem assédio no trabalho, fazem perseguição. E essa pessoa que é assediada, que é perseguida, ela tem características também. Vamos falar da vítima, a vítima do dano moral, da vítima da perseguição, da vítima do assédio moral. Geralmente são pessoas mais fragilizadas, que têm mais dificuldade, que são mais vítimas dessas perseguições. E o perverso, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma pessoa que tem problemas pessoais, problemas familiares, problemas até de infância e acaba descarregando no primeiro que aparece. Ou também pode acontecer de que aquela pessoa que seja o chefe esteja sofrendo também uma pressão muito grande do diretor, do dono da empresa, e acaba também se sentindo naquele ambiente de pressão e passa essa pressão para o empregado, ou seja, se torna um assediador em função do sistema, né? Isso tudo está errado, porque isso gera um problema para o empregado, gera um problema para o empregador também, porque hoje nós temos um índice muito grande de pessoas que se afastam e ficam recebendo benefício previdenciário por problemas psicológicos decorrentes do trabalho. Isso é um problema para o governo, que tem uma despesa a mais, um problema para o empregador, que perde um empregado, tem que treinar outra pessoa, contratar outra pessoa para ocupar aquele lugar, se ele é demitido ou se ele é afastado, e é um problema para o empregado, porque isso traz consequências físicas e psíquicas, e é aí que nós temos aqui das consequências mais leves até aquelas consequências mais graves. Eu escrevi artigos em livros sobre esse assunto e escrevi um artigo também que publiquei na internet, justamente fazendo uma pesquisa sobre esse tema. Um dos artigos que eu escrevi foi justamente a possibilidade do assédio moral gerar um acidente de trabalho na empresa. O acidente de trabalho é o quê? Aquele que ocorre na empresa. Se a pessoa sofre assédio moral na empresa e tem um problema psiquiátrico, psicológico em função daquele assédio, a culpa é do empregador. Ele merece indenização, afastamento e estabilidade no emprego, né? E aí nós temos aqui quais são as consequências geradas por esse ambiente estressante no trabalho, né? Nós temos aqui distúrbios do sono, dores musculares, gastrite, úlcera, estresse, problemas como transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, alcoolismo, e aí nós vamos até, depois disso tudo, para os mais graves, que é o suicídio, né? E nós temos também a morte súbita, que é o karoshi, e a síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? A síndrome de Burnout é o esgotamento físico e mental, do qual a pessoa fica um bagaço, não dá para mais nada. Você está ali, você dormiu, você comeu, se alimentou, mas você está tão estressado com aquilo ali que você não consegue produzir, que você não tem mais criatividade. Isso acontece muito naquelas empresas, por exemplo, do comércio, em que eles ficam estimulando o empregado a vender, diz que ele tem que bater meta, que ele tem que melhorar, e aí ele entra num circuito de dormir pouco, de trabalhar muitas horas, de acordar muito cedo, de não fazer intervalos, de deixar até de ir no banheiro, de deixar de fazer umas coisas, de tentar ter um esforço sobre-humano para alcançar uma meta. E aí ele alcançou uma meta um mês. E assim ele vai meses e meses tentando superar os colegas. Ok, muitas vezes a pessoa consegue produzir dentro deste ambiente, consegue alcançar, só que isso ao longo do tempo desgasta completamente o empregado. Por quê? Porque nós somos humanos, precisamos de reciclagem, a gente precisa também de lazer, precisa de descanso, tanto para a cabeça quanto para o corpo, para a mente, né? Para tudo, não é? Então, quando a pessoa não tem esse descanso, ele acaba chegando a um ponto de esgotamento físico e mental, que é chamado síndrome de Burnout, esgotamento físico e mental decorrente do trabalho. E aí ele vira um bagaço. E aí o que acontece? Tem muitas empresas que pegam pessoas jovens, fazem essas pessoas trabalhar muito, sugam tudo que a pessoa tem de energia, até que chega um momento que ela tem o quê? Síndrome de Burnout, porque ela não aguenta mais, né? Ninguém aguenta
trabalhar tantas horas, tantos dias por semana, sem folga, sem horário de descanso, né? Ninguém aguenta. A saúde física e mental vai para o espaço. E aí o que a empresa faz depois? Simplesmente descarta esse empregado, demite esse empregado e pega um outro novo mais jovem. E coloca também aquilo na cabeça, não, aqui você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico, você vai isso, vai aquilo, ou seja, 1000 promessas e na verdade ele ganha o quê? No final de tudo isso, uma síndrome de Van-Gogh. Ou seja, a empresa tem que cuidar também, o ideal, né, que cuide da saúde física e mental dos empregados para que eles continuem trabalhando e produzindo. E não simplesmente usar o empregado e depois descartar. Um outro ponto aqui que nós temos é o karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, mais conhecido no Japão, a morte súbita. No Japão, as empresas chegaram a um ponto de não ter horário, trabalhar de noite. Então o empregado vai para a empresa às 5, 6 da manhã e fica trabalhando até meia-noite, às vezes. E esse trabalho de muitas horas, com pouca alimentação, com pouco descanso, com pouco lazer, né, acabou gerando muitos casos lá de morte súbita. E aí você tem o quê? Você tem um infarto, você tem um derrame, não é? Que não necessariamente o laudo técnico vai dizer que é do trabalho, mas se constataram que essas pessoas que tiveram morte súbita no Japão tinham esse regime exagerado de horas. Então hoje tem algumas empresas no Japão que para não acontecer isso, o que eles fazem com os empregados, né? Quando chega um determinado período, todo mundo quer ganhar hora extra, então quer trabalhar até mais tarde para ganhar hora extra, para ganhar mais, produzir mais, ganhar com mais comissão. Então as empresas, hoje no Japão, várias empresas, grandes empresas fazem o quê? Quando chega ali mais ou menos por umas 8 da noite, eles desligam a geral, desligam o computador, desligam tudo, não tem mais luz no prédio para os caras ir embora, porque senão eles ficam lá. Então aí são situações, né, de cidades como Nova York, Tóquio, grandes cidades em que existe esse regime de trabalho exacerbado, não é? Não adianta você querer ter sucesso. Você tem que ter sucesso e parte desse sucesso é ter o quê? Saúde, para você usufruir do que você conquista, para você ter qualidade de vida, né? Para você poder ter uma vida boa. Porque para que você trabalha? Para ter uma vida boa, não para ficar doente. Então tem que ter muito cuidado com aquelas empresas que prometem coisas impossíveis. O que eu digo para todos é, quando tem proposta nas empresas, é verificar as pessoas que estão trabalhando na empresa antes de ir para lá, para verificar se é isso mesmo, né? E verificar se as metas são alcançáveis, se as metas são atingíveis. Gente, se inscrevam no meu canal, cliquem ali, é gratuito, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu tenho feito vídeos aqui periódicos com temas interessantes e atuais de direito do processo de trabalho. E cliquem no sininho ali para vocês receberem sempre os novos vídeos que eu vou editando aí. Toda semana eu estou lançando aí uma média de 2 vídeos. E se vocês tiverem também sugestões, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever que eu sempre respondo de imediato, tá bem? O que o empregado pode fazer para se proteger de uma situação dessas, não é? Dentro do mercado de trabalho, o empregado tem que lembrar o quê? Primeiro, para a mulher geralmente tem mais facilidade de procurar ajuda. O homem é que é mais duro para procurar ajuda, não quer dar o braço a torcer. Mas o importante quando uma pessoa estiver passando por uma situação dessas, de estresse do trabalho, não é um estresse comum, porque um estresse comum todo mundo tem. De vez em quando tem um atrito no trabalho, de vez em quando tem uma discussão, de vez em quando fica cansado. Isso faz parte do dia a dia, nós somos humanos, não tem isso. Mas eu digo quando você está numa situação de trabalho grave dessas, que você acaba tendo vários desses sintomas que podem te levar até o suicídio, que podem te levar à morte súbita, podem te levar ao karoshi, ao bornô. E aí você tem que tomar uma atitude, não é? E aí você tem que procurar ajuda, você tem que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, procurar ajuda médica, né, dessa área, tomar talvez uma medicação. Esse é uma forma de ser ajudado. E dentro da empresa é complicado, porque se você está com um chefe que está
te perseguindo, te assediando, você vai reclamar para quem? Vai reclamar para o diretor da empresa, o diretor é amigo do chefe. Aí às vezes você está numa situação difícil. Então você pode procurar o sindicato da sua categoria para lhe apoiar, pode procurar também um advogado trabalhista para fazer uma ação judicial, entrar com um pedido de indenização de danos morais, um pedido de indenização de assédio moral. Você pode também pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho em função de estar sofrendo isso, tá? Isso é um motivo para rescisão indireta. Se você entrar com o processo, você ganha todas as indenizações como se estivesse sendo demitido, né? Férias, 13º proporcional, fundo de garantia, aviso prévio, multa de 40%, ganha seguro-desemprego, saca FGTS, todos os seus direitos trabalhistas e ainda ganha uma indenização por esse dano moral, por esse assédio moral. Então, qual é o recadinho que fica para todos? Quando estiver passando por uma situação dessa, procurem ajuda de um advogado trabalhista, procurem ajuda do sindicato, procurem ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra também, dependendo do caso, você vai ter que fazer um tratamento. Se for necessário, é possível fazer um afastamento previdenciário, ao qual você vai fazer uma perícia no INSS e vai ficar recebendo esse benefício durante o tempo de tratamento para você se recuperar, mas o importante é buscar ajuda antes que aconteça algo mais grave, né? Esse é o recado que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, um beijo e um grande abraço do professor Felipe Merino.